Muito bem, o Movimento Grêmio Independente, o MGI, está promovendo a 4ª edição do Futebol em Debate, um seminário dedicado aos amantes do futebol. A atividade ocorre no dia 6 de agosto, a partir das 18h45, no Centro de Eventos do Condomínio Carlos Gomes, situado na Avenida Carlos Gomes, número 222. A entrada é franca e destinada às pessoas com interesse na política e gestão de clubes. A próxima edição do Futebol em Debate contará com a participação do jornalista dos canais ESPN, Paulo Calçade, do colunista da revista Exame sobre novas arenas, Ricardo Araújo, do consultor de marketing e gestão esportiva, Amir Somoge. Durante a atividade, serão elucidadas dúvidas como a operacionalização nas novas arenas, no pós-Copa. Bom, mas eu não vou ficar falando aqui, quem vai falar é o especialista, quem está organizando, grande gremista, conselheiro do Grêmio, jornalista e advogado, Dr. Homero Bellini. Boa noite, prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Grenal. Boa noite, meu querido amigo Farid, prazer muito grande voltar a falar contigo, com todos os amigos ouvintes aí da Grenal. O prazer é todo nosso, sempre que o senhor participa, traz brilhantismo e conhecimentos novos ao programa. Doutor Bellini, o que o senhor pode nos falar a respeito dessa 4ª edição do Futebol em Debate, que é uma iniciativa extraordinária do Movimento Grêmio Independente? Olha, Farid, na verdade, a gente está seguindo a esteira daquilo que sempre foi o nosso objetivo. Esse, como tu bem disseste, é o 4º seminário que a gente organiza. O primeiro dele foi com o Amir Somoge, que agora está sendo chamado novamente, porque é um homem com toda uma história, é um consultor de marketing, de gestão esportiva, um homem respeitado hoje no país inteiro e no exterior, com trabalhos fantásticos a respeito de levantamento da estrutura dos clubes. Mas o senhor falava e, por favor, eu interrompi, doutor. Não, mas você fizeste muito bem. O interesse de todos nós é que a gente possa passar as informações e ser bem escutado pelos nossos ouvintes aí, que são muitos. Assim, Farid, nós estamos seguindo um trabalho do Movimento Grêmio Independente que objetivava essas circunstâncias de uma melhor capacitação, não só dos seus integrantes, mas em geral. A gente sempre debate, fala muito sobre a questão de projeto, e nós entendemos que projeto de gestão efetiva de clube de futebol passa por uma maior qualificação e um melhor entendimento de tudo isso. Então esse é o 4º seminário que nós organizamos. O primeiro foi com o Amir Somoge, que agora, para nossa alegria, está retornando a participar de um evento nosso. O Amir hoje é um homem respeitado no mundo inteiro, um dos maiores consultores de marketing e de gestão esportiva, com trabalhos apresentados, com estudos de todos os grandes clubes brasileiros e boa parte dos grandes clubes mundiais. O segundo seminário foi com a participação do Julinho Camargo e do Rodrigo Caetano, um falando sobre futebol de base e o Rodrigo na condição de ser talvez hoje o maior executivo de futebol desse país, então explanando as condições desse trabalho tão importante. O terceiro seminário foi com o professor João Paulo Medina, que é um homem também respeitado mundialmente, que tem o site da Universidade do Futebol, que é acessado por tantas e tantas pessoas, enfim. E esse é o nosso 4º evento, sempre buscando, como eu te disse, trazer novos elementos. Nós estamos vivendo agora um momento muito importante do país, com essas novas arenas, com toda essa circunstância de agora termos tido uma Copa das Confederações e ano que vem termos uma Copa do Mundo, e entendemos que esse seminário, então, tinha que ter uma condição mais ampla. Por isso buscamos 3 pessoas do naipe das 3 que participarão: o Amir, que eu já fiz referência, o Ricardo Araújo, que é autor do blog Novas Arenas, da revista Exame, um dos blogs mais acessados do país no momento, e o Paulo Calçade, que é um grande jornalista, conhecido de ti e de todas as pessoas que militam no meio, um homem que entende muito de futebol e que com certeza vai poder agregar muito com o seu conhecimento. Doutor, então, a gente tem convicção que está trazendo para todos, e isso é importante dizer, Farid, muito importante, apesar de ser um evento que foi organizado, criado por um movimento político do Grêmio,
o evento é completamente apolítico. Ele é aberto a todas as pessoas, torcedores, sócios. Estamos convidando todos vocês da imprensa, sim, isso já tem sido passado pela nossa assessoria de imprensa, integrantes de todos os movimentos políticos do Grêmio. Não há nenhum cunho político, eleitoral no evento. Ele, como tu acabei de dizer, é o quarto a ser feito, e a ideia é um conceito que a gente tem muito claro, muito estabelecido, é uma questão de coerência. A gente entende que gestão é feita com qualificação e em cima de projeto, e estamos e temos investido nisso sempre. Uma das questões a ser debatida nesse importantíssimo encontro do Futebol em Debate diz respeito à operacionalização das novas arenas no pós-Copa, e mais do que isso, porque o ouvinte é que todo dia se manifesta, manda e-mail, manda torpedo, entra no Twitter, enfim, a elitização de público nestes espaços. O que vai ser debatido e o que pode ser feito nessa questão, hein, doutor Bellini? Muito importante a tua colocação, Farid. E as pessoas que organizaram esse evento foram muito felizes, e até, se tu me permite, por uma questão de justiça, eu vou nominá-las. Por favor. O presidente Eduardo Magriço, do MGI, criou uma comissão para tratar, porque é importante que as pessoas saibam que um evento desses, e tu, tão acostumado às circunstâncias dessa monta, até pelos teus outros envolvimentos profissionais também, sim, sabe que não se cria um seminário desses com pessoas desse porte de uma hora para outra. Não. E essa comissão criada pelo presidente Magriço vem trabalhando há mais de 3 meses na formação desse seminário. Então participam dessa comissão o Pablo Berger, que é vice-presidente do MGI, o Alex Melo, o Caco Presser, o Alexandre Bugin, o Márcio Floriani, o Sérgio Sepp, o Felipe Assunção e o Adriano Snell. Tu vê que é um número bastante razoável de pessoas, porque isso é fundamental, porque o envolvimento é bastante grande em todos os contatos e na formulação de tudo. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, são 2 painéis e eu julgo os 2 de extrema importância. O primeiro deles é exatamente em cima disso que tu estás falando. Ele vai tratar de gestão de novas arenas. É uma participação inicial de 30 minutos do Ricardo Araújo e depois 30 minutos do Amir Somoge, mais 30 minutos para debates com o público. E nessa gestão de novas arenas se tratará não só do modo de efetivamente gerir e administrá-las no seu dia a dia, em grandes jogos, no futuro, mas também em cima dessa discussão da elitização, que tu tens toda a razão, é uma preocupação imensa de todos os torcedores, com quem a gente também conversa, e é uma preocupação de todos nós como envolvidos, como participantes no meio do futebol. E o segundo painel, sim, que eu também julgo muito importante, porque afeta a todos nós, é a relação clube, mídia e torcida. Esses 3 elementos que devem estar sempre em sintonia, a gente sabe que ela é uma relação que por vezes ela é muito complicada, seja de um polo com o outro, ou entre todos, enfim. E nesse aqui tem uma participação de 30 minutos do Paulo Calçade, depois do Amir Somoge e depois também, mais uma vez, aberto ao público. Então eu acho que as pessoas foram muito felizes na escolha dos temas. Eu não tenho dúvida que agregará muito conhecimento a todas as pessoas que estiverem lá. Eu conto muito com a tua presença. Acho que tu é uma pessoa que seria extremamente importante para poder nos prestigiar, os amigos aí da Grenal. Acho que a imprensa, como grande divulgadora que tem condição de nos auxiliar, não ao MGI, mas às pessoas do desporto em geral, a gente levar adiante essa ideia de que é muito importante que se faça as coisas em cima de projetos, em cima de gestão, em cima de qualidade e de conhecimento. E eu tenho certeza que esse seminário será a grande oportunidade para que a gente possa evoluir um pouco mais em assuntos hoje do momento, modernos e tão importantes como esses que eu te relatei. Agora eu quero destacar aqui, boa noite, Farid, eu sou colorado, mas tenho uma grande admiração pelo Homero Bellini Júnior. Além de falar muito bem, é um camarada centrado, uma pessoa educada e acredito que vai ser o futuro presidente do Grêmio. Parabéns pela entrevista, diz o Jorge Colorado, lá de São Francisco de Paula. Legal, muito obrigado, um grande abraço para o Jorge. Eu pauto as minhas manifestações, como a minha vida em geral, Farid,
pelo respeito, porque eu tenho muito claro para mim, e digo isso sempre para todo mundo, acho que Grêmio e Inter só são tão grandes quanto são pela existência do outro. Acho que essa referência num estado que é tão dualizado, quer dizer, aqui é tudo dois sempre, um quer sempre ganhar do outro, quer dizer, o Inter teve os títulos nacionais, o Grêmio foi atrás até conquistar em 81, o Grêmio teve as Libertadores, o Mundial, e o Inter foi atrás até conquistar em 2006, e agora o Grêmio está querendo buscar de novo, porque a fase vitoriosa é do Inter, e é isso que faz com que os dois sejam tão grandes num estado que é o daqui de baixo da federação, que sempre lutou com todas as dificuldades contra Rio e São Paulo, e nós temos dois clubes com o maior número, talvez, de conquistas nacionais e internacionais dentro dessas dificuldades todas. Então eu sou sempre, sim, muito respeitoso com relação ao torcedor colorado, porque acho que isso é uma obrigação e é assim que eu gostaria de ouvir sempre a manifestação das pessoas coloradas que têm acesso aos microfones, porque acho que as duas torcidas merecem esse respeito. Muito bem. Só para fechar, doutor Bellini, há 30 anos o Grêmio campeão da Libertadores, lembra bem daquela data, daquele jogo? Claro, eu estive primeiro em Montevidéu, estava lá, fui lá ver Grêmio e Peñarol. 1-1. E 1-1, gol do Tita. E depois estava aqui no Estádio Olímpico assistindo aquela grande vitória. E é engraçado, né, Farid, como a gente vai mudando as coisas ao longo dos anos, né? Aquilo foi uma emoção fantástica que eu não parava de comemorar, mas naquela época a minha comemoração era só com muitos e muitos e muitos sorrisos. Hoje, mesmo naquele tempo de todas as grandes conquistas do Grêmio, depois, naquela fase de 94 até 97, e depois em 2001, que eu estava lá em São Paulo também, as minhas comemorações passaram a ser mais com choro do que com sorrisos. É engraçado isso, os grandes títulos do Grêmio, eu sempre acabei chorando em algumas situações, porque me lembrava do meu pai, que me fez gremista e que já não está mais aqui, mas enfim, as comemorações foram mudando o seu contexto. Mas aquele jogo foi um jogo inesquecível, até porque tu ganhar uma competição como a Libertadores, a primeira vez que um clube do sul do Brasil ganhava, e com um gol espírita, quase inacreditável, como aquele na jogada do Renato, que só um jogador diferenciado, com a capacidade dele, quase um maluco para tirar aquele coelho da cartola. Doutor Homero Bellini, então dia 6 de agosto, 18h45, vamos lá prestigiar com certeza no Centro de Eventos do Condomínio Carlos Gomes, na Avenida Carlos Gomes 222, tem a quarta edição do Futebol em Debate, seminário dedicado aos amantes do futebol. Quer se inscrever? Vagas limitadas, é de graça. Entra agora no e-mail contato@gremioindependente.com.br. Muito obrigado pela participação na Rádio Grenal, por nos atender. Sucesso, que vai ser absoluto o seminário. E conte sempre conosco, meu querido amigo Dr. Bellini. Meu querido Farid, eu só tenho a te agradecer mais uma vez essa gentileza. Que isso. Sabe que eu estou sempre à tua disposição. Nós temos aí uma fraterna amizade de muitos e muitos anos. Me lembro que tu já me fizesse, inclusive, pagar o mico de narrar um gol ao vivo. Narrou muito bem. Prefixo que tu trabalhava. E narrou bem. Então, a nossa amizade é de longa data. Eu, mais uma vez, te agradeço a oportunidade. E eu não tenho nenhuma dúvida que quem for não irá se arrepender. E conto com a tua presença lá. Vai ser um prazer te encontrar ao vivo. Vai ser uma honra. Muito obrigado, advogado brilhante, jornalista brilhante, conselheiro do Grêmio, candidato à presidência, Dr. Homero Bellini, participando aqui do Grenal Futebol Clube. Portanto, gente, é de graça, vagas limitadas. Já pensou? Todas essas feras debatendo futebol e de graça. Contato, manda lá no e-mail assim, põe contato@gremioindependente.com.br.